Como resolver a falta de materiais em uma fábrica? Esse problema é muito sério e eu sou o Marcel Alonso, eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, planejamento de estoques, SNOP, SNOE, IBP, ITP, supply planning como um todo e tudo o que envolve estas áreas. E como você resolve? Primeiro, a gente tem que entender que isso é um problema extremamente sério. A solução, ela deveria ser extremamente simples, mas não é assim. Esse problema ele permanece vivo em muitas empresas, empresas pequenas, empresas médias, grandes e, por incrível que pareça, grandes multinacionais convivem com este tipo de problema também. E para explicar sobre isso, eu vou tomar a liberdade aqui de usar uma cola, tem um script aqui que eu escrevi para poder passar a mensagem completa para você. Então eu vou olhar para o lado aqui em alguns momentos para ver exatamente o que eu escrevi e passar a mensagem completa para você entender como você resolve esse problema. E normalmente, tá, esse problema ele tem dois lados. Você convive com os dois lados o tempo todo. Essa é a situação normal em muitas empresas, que é a falta de materiais, por um lado, e ao mesmo tempo a empresa convive com sobra de materiais ou sobra de produto acabado, falta de produto acabado e sobra de produto acabado, e vai convivendo ao mesmo tempo com os dois problemas. E isso é extremamente crítico. Quando você tem os dois problemas, você não consegue ter o melhor de nenhum dos mundos. Porque o melhor do estoque baixo é você ter mais caixa disponível, tem mais liberdade para trabalhar ali com o dinheiro, esse é o melhor. O pró, o contra disso é que você corre muito risco de falta de material, falta de produto acabado. E do outro lado, o melhor de você ter sobra de estoque é porque você tem disponibilidade de produto o tempo todo, você não tem risco de falta. Só que quando uma empresa está convivendo com os dois problemas, a falta de estoque por um lado e a sobra do outro lado, ela convive com o pior dos dois mundos e não tem o melhor dos dois mundos, e isso é extremamente crítico. E não tem solução simples, claro, não vim aqui no vídeo para te falar uma solução super simples que você aplica e resolve. E eu vou te falar nos detalhes algumas coisas que podem mudar o seu resultado se você fizer isso direito. E primeiro ponto aqui é entender que te contaram 3 mentiras ao longo de muitos anos e você acreditou nisso. E eu sei destas mentiras porque os meus ouvidos aqui eles ficaram bloqueados durante mais ou menos 4 anos, lá no começo da minha carreira. Então daqui a pouco eu falo sobre essas 3 mentiras. E primeiro eu vou te explicar por que os meus ouvidos estavam bloqueados e por que eu não acreditei nessas mentiras depois. E aí, consequentemente, por que eu consegui entregar muito mais eficiência e consegui trabalhar com estoques enxutos, estoques menores e ao mesmo tempo entregar muito nível de serviço. E 22 anos atrás, eu comecei a trabalhar em planejamento de produção, materiais, demanda, e eu aprendi a planejar de um jeito muito diferente. Muito diferente. E por incrível que pareça, muito mais eficiente. E por que eu aprendi a fazer isso dessa forma? Porque eu tive um mentor lá no começo da minha carreira. Foi um líder que já tinha trabalhado 28 anos na área de planejamento de produção, gestão industrial como um todo. Então ele tinha muita experiência e eu aprendi com ele. Ele estava disposto a me explicar ali como fazer aquele processo de planejamento de um jeito diferente. Claro que eu evoluí isso depois, nos meus 22 anos de experiência, mas o fato de eu ter aprendido de um jeito muito diferente e ter visto algo muito mais eficiente funcionando, isso mudou completamente a minha cabeça e é exatamente isso que eu aplico hoje quando eu chego em uma operação. Exatamente isso. E todo o processo de planejamento, e por que isso é tão diferente, tá? Porque todo o processo de planejamento de produção, materiais, ele acontecia de baixo para cima. Não tinha um alinhamento macro para você fazer o dimensionamento da capacidade ou estruturar uma previsão de vendas. O planejamento era realizado ali do detalhe para o macro. Então, do detalhe para o macro. Isso é muito diferente. Muito diferente. Porque
Normalmente, quando você entra em uma operação, ela tem ali um planejamento macro e depois isso vai descendo para o micro. E é um macro com uma visão mensal ali de volume, então quanto vai ser produzido em cada um dos meses e quanto você vai consumir de material no nível muito macro em cada um dos meses. Então é uma visão macro. E o micro, ele é deixado para depois. Isso gera muito problema, eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Então essa operação tinha um jeito diferente de funcionar. E eu aprendi desse jeito diferente, que é você partir do micro, então você faz o sequenciamento de produção ali no detalhe e você faz um sequenciamento de produção com uma visão de longo prazo. Pensa você fazendo um sequenciamento de produção para os próximos 6 meses ou para os próximos 12 meses. E aí, consequentemente, você sabe exatamente qual a necessidade de materiais para cada um dos seus produtos acabados, porque você já fez esse sequenciamento com um nível maior ali de detalhe. Então é do micro para o macro. Essa era uma grande diferença dessa operação. E tinha um alinhamento no detalhe com os grandes clientes. Então era um processo que ele partia do detalhe e aí no detalhe havia um alinhamento de demanda com os grandes clientes e, de novo, sempre no detalhe. Estes clientes, eles passavam uma previsão de consumo, uma previsão de compras, muito no detalhe, quebrada ali semana a semana. E alguns clientes tinham uma clareza semanal ao longo de 12 meses. Então, pensa você com essa visibilidade aí de demanda, com a possibilidade de enxergar o que cada cliente vai comprar ao longo dos próximos 12 meses. Claro que isso funciona muito bem no modelo B2B, então business to business, quando você está atendendo outras empresas. No modelo B2C isso não funciona, você precisa construir a sua previsão de vendas, não adianta tentar trabalhar dessa forma que não vai funcionar, mas era assim que funcionava. Então tinha muita previsibilidade. E essa previsibilidade, ela pode ser construída. Não crie uma barreira aí na sua cabeça, acreditando que no seu caso você não consegue construir essa previsibilidade. Muito pelo contrário, você consegue construir isso. Mas esse é um parênteses aqui que eu fiz para falar sobre isso. E aí o que acontecia, tá? Baseado nessa demanda micro, então, produto a produto, semana a semana, tinha uma avaliação da capacidade de produção. De novo, do micro para o macro. Só que essa avaliação, como eu falei antes sobre o sequenciamento, ela não era semanal, ela era diária. Todo o plano de produção para os próximos 12 meses. Claro que não era para 100% dos equipamentos, tá? Fica esse ponto claro, essa observação aqui. Mas para grande parte da produção, grande parte da capacidade produtiva, havia um plano de produção para os próximos 12 meses. Todas as máquinas eram sequenciadas ali no detalhe. Tá? No detalhe. O estoque de produto acabado de cada produto era feito no detalhe. A projeção de estoque de cada produto você tinha o detalhe. A decisão de antecipação de produção para evitar faltas ou sobras era tomada no detalhe. Então não tinha como ser surpreendido com um desvio de demanda e de repente assim não tinha como se surpreender porque essa decisão ela já tinha sido tomada no detalhe. E aí, a partir do momento que você tem um sequenciamento de produção no detalhe, você tem a projeção de estoque no detalhe, claro que você tem o seu plano de materiais no detalhe. Então, cada material tinha o consumo previsto ali dia a dia. Dia a dia. Qual a consequência disso? Eu nem sei se eu coloquei isso no script aqui, tá? Mas eu vou falar. Qual a consequência disso? Dava para trabalhar com estoque muito baixo de materiais, mas muito baixo. O estoque de matéria-prima ele oscilava ali entre 3 e 9 dias, algo próximo disso, tá? E o estoque de embalagens, embalagem é algo mais barato, você consegue comprar lotes maiores. O estoque de embalagens ele oscilava entre 15, 10 dias, às vezes 17, ficava nessa faixa aí de estoque. Então dava para trabalhar com estoque muito baixo. E tudo que eu estou falando aqui parece complexo, parece difícil, mas não é.
Tá? Eu garanto para você que não é. A partir do momento que você tem a ferramenta certa, que você sabe como executar esta rotina, isso fica simples, isso vira uma rotina ali de execução diária. E eu aprendi a trabalhar desta forma. E daqui a pouco eu vou explicar por que que isso é muito mais eficiente do que quando você olha para o mundo tradicional aí das empresas. E o que acontecia, tá? O que era uma rotina normal ali de execução do trabalho? Eu lembro que eu ficava 2 ou 3 dias ali, isso acontecia a cada 2 meses ou a cada 3 meses, eu ficava 2 ou 3 dias estruturando todo o sequenciamento de produção dos próximos 12 meses, dimensionando capacidade, realocando produção entre os equipamentos, tomando decisões extremamente críticas, simulando o que aconteceria. Tinha uma capacidade de simulação gigantesca. Então eu tomava várias decisões, ficava 2 ou 3 dias analisando ali, tomando decisões. Eu lembro que eram períodos bem interessantes ali de análise, de avaliação, inclusive chegando ao ponto de tomar decisões de terceirizar a produção de alguns produtos, porque eu conseguia visualizar que eu não ia ter capacidade produtiva ali para produzir alguns produtos. Então, eram decisões tomadas com muita antecedência, muita antecedência. Ou, por exemplo, decisões de superpriorização de alguns equipamentos. Porque durante o planejamento, o que eu visualizava aqui? Alguns equipamentos eles não poderiam interromper a produção de forma alguma. O que acontece com esses equipamentos? Quando eles quebram, a manutenção dá prioridade para eles. Ou a ferramentaria, ou qualquer outra área de apoio dá prioridade sempre para estes equipamentos. Você só consegue visualizar isso a partir do momento que você tem um planejamento micro no detalhe de longo prazo. E era isso que acontecia. E aí, nestes 2 ou 3 dias, toda a necessidade de materiais era gerada. Os pedidos de compra, eles não eram colocados, porque aí fazia avaliação periódica, mas no caso dos materiais mais complexos, um plano de materiais de mais ou menos 2 ou 3 meses já era enviado ali para os fornecedores, para eles entenderem qual era a demanda. Nesse caso, eu ainda não conhecia a possibilidade de fechar um contrato com o fornecedor, de levar uma visão mais de longo prazo, por exemplo, 12 meses, 18 meses, para você conseguir reduzir custo de compra. Eu ainda não conhecia isso, mas com esse modelo de planejamento você consegue fazer isso com certeza. E se você trabalha com compras, por exemplo, ou se você tem contato com alguém de compras, você sabe que a partir do momento que você dá mais visibilidade do volume para o fornecedor, ele consegue reduzir o preço ou reduzir o prazo de pagamento, tá? Que são duas alavancas importantíssimas para você conseguir reduzir o custo aí da sua operação, mas não é sobre isso que eu vou falar. E para os materiais mais simples, tinha uma compra ali de curto prazo, funcionava muito bem. Enviava o pedido para o fornecedor já sabia ali mais ou menos o volume, entregava o material, funcionava muito bem. E todo planejamento de produção e materiais era integrado. É difícil você compreender esta palavra integrado, porque ela não é palpável, mas curto prazo, médio prazo e longo prazo, eles funcionavam juntos ali, eles eram praticamente a mesma coisa. Porque as decisões que eu estava tomando hoje no curto prazo, elas influenciavam o longo prazo também. Porque eu tinha todo o sequenciamento de produção pronto. Entende? Então, hoje, se eu tomasse a decisão de mudar algum sequenciamento de produção, vou tirar esse produto de máquina por 4 dias, por exemplo. Estes 4 dias, eles provavelmente fariam falta daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, e eu conseguia visualizar isso automaticamente. Eu conseguia ver um buraco ali no estoque. O estoque muito baixo ou falta de estoque, porque eu tomei a decisão de não produzir nesses 4 dias. E aí, consequentemente, eu já tinha que encontrar esses 4 dias lá na frente. Então, tudo funcionava de forma integrada. Tá? De forma integrada. E o nível de visibilidade disso era impressionante, impressionante. Eu estou contando aqui a história para você entender por que eu aprendi de um jeito diferente. Daqui a pouco eu entro na ineficiência do mundo atual e nas mentiras que me contaram depois disso. E aí o nível de visibilidade disso era impressionante.
Se tivesse alguma interrupção de produção, eu sabia exatamente, eu já falei sobre isso, aqui está no script aqui, mas eu ia saber exatamente em qual dia haveria falta de produto. Mesmo se esse dia fosse acontecer daqui a 3 meses, eu sabia exatamente quando haveria falta de produto. E aí, a partir do momento que você tem visibilidade disso, o que acontece? A sua capacidade de negociação com o seu cliente é muito maior, porque você consegue falar para o seu cliente, ó, daqui a 3 meses, nesta semana eu não vou conseguir entregar esse volume. Você tem estoque aí para suprir isso? Consegue jogar esse pedido um pouco mais para frente? A partir do momento que você tem visibilidade de médio prazo, a sua capacidade de negociação é completamente diferente e aí, consequentemente, o seu relacionamento com os clientes é muito diferente. E, além disso, se houvesse ali alguma produção acima do previsto, eu conseguia identificar claramente uma possível falta de material ali na projeção de estoque. Então, se por algum motivo um equipamento estivesse operando com eficiência muito maior, então planejei 10 mil unidades por dia, e aí o equipamento, alguém conseguiu ajustar o equipamento ali de uma forma diferente, e aí ele estava produzindo 14 mil unidades por dia, 14 mil. Se você faz isso, você antecipa o consumo dos materiais. Ok? Isso acontece. E eu conseguia visualizar isso. Então, nesse caso, de 10 mil para 14, 40% a mais de consumo. Eu conseguia visualizar o impacto desse adicional no estoque do material. Eu via imediatamente, ó, esse material pode ser que ele falte daqui a 15 dias, por exemplo. E aí, que decisão você toma para evitar esse problema? O produto acabado está produzindo muito mais do que o necessário. Então, você não vai ter falta de estoque do produto acabado. Você está fazendo uma antecipação. Mas para você não gerar estresse no processo como um todo, dado que você sabe que vai ter falta de material, você tem 2 ações ali. Uma é negociar com o fornecedor para antecipar uma compra. Quando você faz isso com antecedência, você consegue resolver o problema, a chance de você resolver é muito maior. Ou você pode tomar a decisão de tirar esse produto de máquina e colocar um outro produto. O estresse disso é zero, desde que você faça isso de forma organizada. Não adianta você enfiar uma troca ali na produção de uma hora para outra, sem ter organização e sem ter inteligência nesse processo. Então, tudo funcionava muito bem. E isso que eu falei, tá? Até coloquei no script aqui, isso que eu falei de trocar o produto, não é que você está escondendo a falta, você está tomando uma decisão inteligente, porque você não precisa daquele material nesse momento. Você já antecipou a produção do produto acabado. Então você não vai precisar daquele material nesse momento. Então não tem problema se a falta acontecer. Você simplesmente antecipou uma falta. E vou te falar mais uma coisa que era surpreendente, tá? E inteligente nesse processo. E surpreendente porque você ouve direções, você tem direcionais aí para você fazer algo completamente diferente. Todos os dados eram manualmente analisados. E daqui a pouco eu faço um parênteses com uma grande operação de tecnologia, que é importante eu falar sobre isso. Todos os dados eram manualmente analisados. A venda do dia anterior por produto e cliente, ela era analisada todos os dias. Chegou de manhã, quanto vendeu no dia anterior, quanto entrou de pedido, quanto faturou em cada um dos produtos, em cada um dos clientes. A partir do momento que você faz isso, você já toma decisões ali e reduz o risco de um possível desvio de demanda. Você já consegue reduzir porque você fez essa avaliação. A expedição do dia anterior era avaliada, também era analisada. Produção do dia anterior por produto e por máquina. Então, o planejado e o realizado. E aí você consegue pegar essas variações, como o exemplo que eu passei antes. Consumo de material do dia anterior por material também era avaliado, aí você consegue antecipar uma falta quando você visualiza dessa forma. Recebimento de materiais do dia anterior também era acompanhado, então tudo era avaliado manualmente. E por que eu falei que eu ia fazer um parênteses, que nem está aqui no script, com uma grande operação de tecnologia? E eu passei, nos últimos 6 anos, em uma grande operação de tecnologia e saí de lá liderando um time de 500 pessoas, eu era vice-presidente de logística, de operações. E o que acontecia nessa operação? Havia análise todos os dias. E a análise ela é manual.
Então, não caia naquela fala de que você precisa automatizar tudo, porque você vai para o caminho de não analisar. E você precisa analisar. Só com análise que você vai tomar decisões mais eficientes. Só com análise que você vai conseguir entregar mais resultado. Coloca isso na cabeça. Não acredita que você vai automatizar tudo e não vai analisar nada. Isso vai te levar para o buraco. Tá? Que fique claro isso. Então você precisa de análise. Ah, como que funcionava? E aí eu vou falar um negócio que você vai deixar você de cabelo em pé. Né? Eu tenho pouco cabelo. Não vou ficar de cabelo em pé aqui, mas todos os dias uma lista com cada um desses dados que eu falei. Então, venda por produto cliente, expedição, produção, consumo de material, recebimento de material. Todos os dias uma lista era digitada em planilha de controle. Todos os dias. Todos os dias. Aí você fala, não consigo digitar. Consegue. Se você tiver a organização certa, você consegue fazer isso funcionar. Ah, precisa digitar? Não precisa, mas você precisa analisar. Você precisa verificar. Primeira coisa que você precisa fazer quando você chega numa operação é entender o que aconteceu no dia anterior. Está dentro do previsto ou não está? Porque aí você vai corrigindo os desvios. Mas você não consegue fazer isso, eu vou falar um pouco dos problemas que você encontra ao tentar fazer isso. Vou falar sobre isso ao longo do vídeo. E o que acontece, tá? A partir do momento que você acompanha diariamente tudo o que está acontecendo, você gera um rastreamento natural do processo. Tá? Natural, você vai tomando as decisões. Por exemplo, se você tem uma produção planejada de 10 mil unidades, mas 4 mil foram produzidas, eu já dei um exemplo anterior de 4 mil a mais, né, 40% a mais, agora eu estou dando um exemplo abaixo. Você chegou e viu que tinha um plano de 10 mil, mas foram produzidas 4 mil. O que acontecia? Várias verificações eram feitas a partir do momento que esse dado era verificado. Primeiro ponto, essa produção abaixo do previsto vai gerar falta de material, de produto? Talvez não. Porque se você tivesse ali uma folga projetada, talvez não gere falta de produto acabado. Primeira avaliação. Se fosse gerar falta, você tinha que tomar uma decisão diferente. E se fosse gerar falta, qual adicional de produto acabado que você vai ter que colocar? Você vai ter que colocar um dia a mais ali de produção, 2 dias a mais? Se você colocar esses 2 dias a mais, o que acontece? Você vai consumir dias de um outro produto, você precisa tomar alguma decisão em relação a outro produto, você precisa ligar para algum cliente para avisar com antecedência que você vai ter falta daquele produto. E esta produção inferior, que vamos supor que não cause problema ali no produto acabado, ao invés de você ter uma projeção de estoque no ponto mínimo ali de 10 dias, você vai ter 9 dias de estoque no ponto mínimo e está tudo bem para você, você fez o plano, você perdeu 1 dia de estoque. Tá? Então você não vai incrementar a sua produção. Então, dado que você não vai incrementar, você precisa ainda da mesma necessidade de materiais que você tinha previsto. Então é mais uma decisão e essas decisões eram tomadas diariamente. E você pode pensar, mas aí fica uma loucura a produção, fica mudando tudo. Não muda tudo. Não muda. Acredite no que eu estou falando. Não muda. É a melhor forma de trabalhar. E estas perguntas que eu falei, elas eram imediatamente respondidas. Imediatamente. Todas as decisões eram tomadas ali todos os dias e tudo funcionava muito bem. E se você tem um preconceito aí em relação a fazer a operação manualmente, a usar o Excel para você fazer a operação, esta operação ela entregava 100% dos pedidos no prazo, 100%. Tá? Como eu falei, estoque médio de materiais girava ali perto de 7 dias, e estoque médio de embalagens, eu vou corrigir um dado que eu falei lá no começo do vídeo, ele ficava em 11 dias. Eu tenho aqui no script, eu tenho anotado, e quando eu fiz o script eu fui avaliar alguns dados. Então, 11 dias. E o estoque de produto acabado ele variava de acordo com outras decisões, por exemplo, antecipação de produção em função de sazonalidade. Então, o estoque de produto acabado ele poderia oscilar de um jeito diferente, porque tinha inteligência na hora de decidir antecipar ou postergar uma produção. E antecipar ali para você poder passar por períodos críticos, essa operação especificamente tinha um problema de sazonalidade. Então, tinha muita concentração de demanda em um período do ano, e aí, consequentemente, eu tinha que antecipar aí a produção, formar estoque para poder passar por esse período. Então, esse foi o jeito que eu aprendi. E aí,
eu aprendi a consequência, aprendi dessa forma, com resultados muito positivos. Como eu falei, 100% dos pedidos entregues no prazo, 7 dias de estoque de matéria-prima, 11 dias de estoque de embalagem e inteligência ali na tomada de decisão em relação ao produto acabado. Então, eu aprendi dessa forma, só que aí eu vou entrar na parte da mentira, lá do começo do vídeo. Tá? O mundo me apresentou depois a teoria do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. E no primeiro momento, eu achei que eu estava muito errado, porque era tudo muito diferente. Aí eu comecei a ouvir as 3 grandes mentiras que impactam aí na falta de material de uma fábrica. Como eu falei, o vídeo aqui no começo é sobre falta de material, como resolver a falta de material. E passa por tudo isso que eu estou falando. Eu comecei a ouvir 3 grandes mentiras. Primeira mentira, você precisa do MRP para você fazer o planejamento de materiais. Se você não conhece o que é MRP, pesquisa. MRP, coloca o 1 em algarismo romano que você vai achar tudo sobre MRP. É Materials Requirement Planning, planejamento da necessidade dos materiais. Então, primeira mentira, você precisa do MRP para fazer o planejamento de materiais. Eu vou explicar por que você não precisa ao longo do vídeo, você vai entender. Segunda mentira, o SNOP é utilizado para o planejamento de longo prazo e você não pode discutir detalhes de curto prazo durante esse processo. Se você não conhece SNOP é Sales and Operations Planning, planejamento integrado de vendas e operações, em português é PIVO, planejamento integrado de vendas e operações, e a tradução de Sales and Operations Planning é planejamento de vendas e operações. É esse processo que define capacidade produtiva no médio prazo, projeção de estoque no médio prazo, necessidade de produção no médio prazo, necessidade de materiais no médio prazo. Deveria fazer também, mas não faz, enfim. E o SNOP prega que você não pode entrar no detalhe, mas não funciona. Se você não entra no detalhe, você toma decisões erradas. Acredite no que eu estou falando. Então, essa foi a segunda mentira que me contaram. Terceira mentira, automatize os movimentos dos materiais. Você não precisa de um ser humano olhando esses dados. É uma mentira gigantesca, tá? Mas gigantesca. E eu só fui consolidar isso mesmo, que isso era uma mentira, nos últimos 6 anos. Porque, como eu falei, eu passei por uma grande operação de tecnologia que, teoricamente, tudo é automatizado, não tem ser humano tomando decisão. E não é assim que funciona. Tem um time gigantesco analisando praticamente tudo, todos os dias e fazendo correções. Então, mesmo um processo que é automatizado, ele é analisado todos os dias para você otimizar ele, corrigir e otimizar, corrigir e otimizar. É isso que te leva para um resultado surpreendente. É isso que te faz entregar muito mais resultado. Então, essa operação que teoricamente é pura tecnologia, não é. Então, isso consolidou aqui na minha cabeça que não dá para você simplesmente achar que um processo ele deve ser 100% automático, que você não vai analisar ali o que está acontecendo. Muito pelo contrário, você precisa analisar o que está acontecendo, mesmo quando tudo for automatizado. Porque você fez uma automação em um determinado momento e a primeira pergunta que você precisa fazer é: esta automação está entregando o resultado esperado? Então você tem que analisar, não tem como não analisar. E eu vou falar em detalhes de cada uma dessas mentiras, mas antes eu preciso falar de forma mais global, tá? Eu já antecipei, mas eu vou falar de forma mais global. Quando quando ficou mais claro que isso era uma mentira, quando eu passei a ter certeza, isso se consolidou na minha cabeça. E lá nessa grande operação de tecnologia, comecei com um time de 8 pessoas, cheguei a vice-presidente de operações com um time de 500 pessoas, já falei sobre isso. 6 anos de uma operação muito diferente e relevante. E essa operação é de longe a maior operação da América Latina, de longe, milhões de pedidos processados todos os dias, centenas de cidades, milhares de pontos de produção ali, milhões de clientes. E é uma das poucas empresas de tecnologia com operação. Normalmente você vê empresas que são só tecnologia. Nesse caso, é uma empresa de tecnologia com operação. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. O que eu preciso reforçar é que tem uma parte que eu já falei, de análise, tá?
uma operação que tinha análise todos os dias. E o que eu quero reforçar aqui é que essa operação, tudo começava de baixo para cima, do detalhe para o macro. Então lembra da primeira experiência que eu tive lá atrás, que eu comentei? Era do detalhe para o macro. Então hoje, uma grande operação de tecnologia rodando do detalhe para o macro. E não tinha opção de não discutir o detalhe. Você não tem como não discutir o detalhe, porque o detalhe ele é o mais importante, o mais relevante e é o que vai gerar resultado, é o que vai gerar impacto, é o detalhe. Ah, por que isso? Porque um cliente ele quer saber o que está acontecendo com o produto dele, com o pedido dele. Isso é detalhe, é ali que está a entrega de resultado. E se você não analisa o detalhe, se você olha só o macro, você vai ter problema. Então, isso consolidou aqui. Eu passei pela experiência lá atrás, eu comentei, tive um buraco ali de mais de 10 anos, entendendo ali como funcionava o mundo tradicional, tentando aprender os conceitos, tentando acreditar nessas mentiras. E aí depois, nos últimos 6 anos, eu meio que consolidou que o caminho não é aquele. Eram mentiras mesmo o que estavam me contando. E mais um ponto que eu vou reforçar aqui, que eu já falei, não existe automação que não precise ser manualmente analisada, verificada, acompanhada, alterada e melhorada. Não existe. Você precisa acompanhar o tempo todo. Você precisa. E mais um ponto dessa operação. Não tem como fazer um planejamento. Essa operação tinha 800 cidades, mais ou menos. Não tem como fazer um planejamento nível Brasil. Você tem que olhar de cidade a cidade, olhar o que está acontecendo. Também não dá para planejar nível mês. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. No jantar de sexta-feira, como que está a operação, o que está acontecendo. Então, o que eu aprendi? Que o caminho para entregar resultado e o caminho do planejamento, ele só funciona quando você olha do micro para o macro. Não adianta você tentar olhar do macro para o micro e não ter essas coisas conectadas. Você vai ter problema e vai ter muito problema. E isso consolidou que estas eram mentiras, que me contaram estas 3 mentiras ao longo dos anos. E aí agora eu vou entrar nas mentiras, efetivamente. Aqui são 32 minutos de vídeo. Se você está acompanhando até aqui, porque está interessante e porque você quer se desenvolver como profissional. E primeira mentira é que você precisa utilizar o MRP para fazer o planejamento de materiais. E eu vou entrar em cada uma das mentiras, das 3 mentiras que eu falei lá no começo do vídeo. Você só vai conseguir uma coisa quando você fizer isso, tá? Quando você utilizar o MRP para fazer o planejamento de materiais. Você vai conseguir ineficiência. É isso que você vai conseguir, muita ineficiência. E por quê, tá? A gente está em 2025 e a capacidade de processamento do seu notebook, do seu laptop, do seu desktop é muito maior do que a capacidade de processamento de um computador de 20 anos atrás. Então grava isso na sua cabeça. E aí eu vou falar um ponto pior, tá? O MRP ele surgiu efetivamente em 1960. Então, imagina o que era a capacidade de processamento de um computador em 1960. Era baixíssima, era ruim. E aí você não conseguia processar a cada segundo. O MRP nasce como um processamento que você precisa fazer uma vez por mês ou uma vez por semana. E você não precisa disso hoje. Não precisa. Você pode avaliar a sua necessidade de materiais todos os dias. Isso você consegue fazer hoje. Isso o computador que você tem aí na sua mão tem esta capacidade de processamento. Você consegue fazer isso. E então não dá para você confiar numa tecnologia que surgiu em 1960 e acreditar que ela resolve os seus problemas de hoje. Não tem como. E se você não acredita no que eu estou falando, tem um livro que chama, o título dele é Precisely Wrong, precisamente errado. E são 422 páginas desse livro explicando por que o MRP não funciona. Então acredita no livro se você não acredita no que eu estou falando. E é difícil explicar as ineficiências desse processo com clareza. Eu vou falar de 2 aqui para você entender com um pouco mais de detalhe, tá? Por que eu insisto tanto nisso? Primeira delas é a falta de sincronia. Como eu já falei, você
roda um processo que gera a necessidade dos materiais uma vez por semana ou uma vez por mês, e sendo que a sua operação ela muda todos os dias. Lembra dos acompanhamentos diários que eu expliquei pouco atrás no vídeo? Você tem que avaliar quanto vendeu, quanto produziu, quanto consumiu de material. Isso acontece todos os dias. E se você não faz pequenos ajustes todos os dias de forma sincronizada com todo o restante da operação, você não colhe todas as eficiências possíveis. Você, muito pelo contrário, você carrega ineficiência para a sua operação. E muita ineficiência, muita mesmo. E tem um outro ponto da falta de sincronia que isso acontece em operações que têm um portfólio maior de produto acabado ou de materiais, que é o seguinte: no momento que você está fazendo o planejamento de materiais via MRP, o MRP ele olha material a material. Ele não tem a sensibilidade que você, como ser humano, tem para consolidar os materiais de um fornecedor só, para tomar a decisão de antecipação de um material, porque você já vai ter que comprar o outro desse mesmo fornecedor e, consequentemente, reduzir os custos de recebimento desse material. Ou montar uma inteligência na frequência de recebimento de materiais para você reduzir os custos de análise de qualidade do seu laboratório. Talvez você tenha um laboratório de análise aí no recebimento. E análises que custam muito caro, que é muito mais barato você receber um lote maior de um material que tem um consumo menor e é barato para você manter em estoque do que ficar recebendo lote picado e tendo que fazer análise o tempo todo. Então o MRP ele não entrega essa capacidade de sincronização de todas essas pontas. E isso é uma ineficiência gigantesca. Esse é o primeiro ponto que o MRP não entrega. Segundo, falta de inteligência de análise. Como você faz ali o planejamento individual dos materiais, e eu já dei o exemplo aí de falta de inteligência de análise, mas eu vou entrar com mais detalhes aqui. Pensa o seguinte, você está fazendo o planejamento de materiais via MRP. Ele vai gerar ali as mensagens de exceção e você visualiza isso de uma forma ruim. MRP não é ferramenta de análise, ERP não é ferramenta de análise, você tem que analisar isso em outro lugar. E quando você coloca isso de uma forma visual e analisa o que está acontecendo, você consegue identificar, por exemplo, que esse material que ele tem um consumo muito alto, eu vou pedir esse material uma vez por semana. Esse outro material que ele tem um consumo muito baixo, eu posso espaçar mais, aumentar ali o meu estoque e eu vou pedir ele uma vez a cada 3 meses. No estoque como um todo isso não vai ter impacto, porque o material que tem um consumo maior, eu já diminuí a cobertura do estoque dele e eu consigo compensar todos esses materiais aqui que têm um consumo menor. Isso é inteligência de análise. E o seu MRP não gera isso. Não gera. Você perde muito ao usar o MRP. E não faz sentido, tá? Você ter, hoje, 2025, você ter um processo ali que gera a necessidade dos materiais, sendo que a partir do momento que você faz o seu plano de produção da forma correta, você já tem a necessidade dos materiais ali. Você já tem essa explosão dos materiais. Você já visualizou isso. Se você não visualizou, deveria ser apertar um botão para você conseguir visualizar. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo de sequenciamento de produção no detalhe, demanda no detalhe, sequenciamento de produção no detalhe, geração da necessidade de materiais no detalhe. Você consegue fazer isso. Você consegue. Eu sei que é muito difícil entender e aceitar o que eu estou falando, mas confia. Eu já desliguei o MRP algumas vezes, para não dizer muitas, e o resultado ao desligar foi de milhões de reais em várias operações. Confia, aprenda a fazer isso e faça a mesma coisa. Só que toma cuidado, tá? Porque eu quase fui demitido por fazer isso, porque existe uma imagem de que o MRP é o solucionador dos problemas, e não é isso. Uma imagem de mercado. Então, toma cuidado, senão você vai colocar o seu emprego aí em risco se você for por um caminho muito direto. Explique, pegue o livro que eu falei, convença as pessoas de que esse não é um caminho e aprenda a operar de outra forma. Então, essa foi a primeira mentira. Segunda mentira
O SNOP é utilizado para o planejamento de longo prazo e você não pode discutir detalhes de curto prazo durante este processo. Isso é triste, tá? É muito triste. E é mais triste ainda no material da principal instituição que fala sobre a SNOP que o detalhe não pode ser discutido nesse processo. Isso está muito errado. Mas muito, muito errado. E essa visão, essa teoria, ela é a fonte de muitos problemas. De muitos problemas. Pensa o seguinte, tá? Você opera numa empresa B2B, business to business, então você atende outras empresas e atende vários clientes e nenhum cliente consegue te dizer qual vai ser a demanda dos próximos 12 meses. Nenhum cliente consegue te falar, vou comprar esse material, vou comprar esse material, vou comprar esse material, vou comprar esse material. Nenhum consegue. Nenhum. E sabe por que isso acontece? Porque eles têm um processo de SNOP implementado que não olha o detalhe, ok? Que não olha o detalhe no médio prazo, então eles não conseguem te dizer quanto eles vão comprar de material, ou se eles falam para você porque alguém de compras fez uma negociação e aí está pedindo redução de preço, projetou um volume X ali, mas está totalmente desalinhado com o time de planejamento. Isso acontece demais. E, de novo, isso acontece porque eles têm um processo de SNOP implementado que não olha o detalhe. E aí depois eles têm um processo de avaliação dos materiais que só funciona através do MRP. Então ele só vai visualizar ali a necessidade dos materiais a partir do momento que houver uma ordem de produção lá na ponta, uma necessidade de produção lá na ponta. Aí que aparece a necessidade dos materiais, mas super urgente, super em cima da hora. E aí você que talvez seja um fornecedor, você começa a receber pedido urgente o tempo todo. E não funciona. Não funciona. E depois desse processo, como eu falei, os clientes enviam os pedidos em cima da hora. E não funciona desse jeito. Não funciona, não funciona. Você não consegue fazer um planejamento dessa forma, sem olhar o detalhe. Sem olhar o detalhe. E por que você, vamos supor que você seja um fornecedor de uma empresa, por que você acha que o seu fornecedor precisa conviver com o mesmo problema? Por que você acha que você pode continuar enviando pedido urgente para o seu fornecedor e aí ele tem que conviver com o mesmo problema porque você tem um processo de SNOP que não olha o detalhe e aí depois você só tem a sua necessidade de materiais no momento que você rodou um processo de MRP. Por que você faz dessa forma? O seu processo de SNOP, e aí antes de entrar nisso eu vou lembrar do que eu vou voltar no que eu falei lá atrás. Do micro para o macro. Claro que você precisa também ter uma visão macro para o micro, só que isso precisa estar conectado o tempo todo. Então, o seu processo de SNOP, que ele é macro, ele tem que estar conectado com o micro o tempo todo. E como que você faz isso? O seu processo de SNOP ele precisa ter uma inteligência na consolidação dos materiais, ele precisa gerar uma necessidade de materiais para os próximos 12 meses. E isso tem que ser discutido em algum fórum, alguma discussão, alguma reunião de planejamento de materiais de 12 meses. E o MRP não faz isso. E aí você, como profissional que está olhando o planejamento de materiais, talvez você esteja dando a desculpa de que não consigo projetar 12 meses porque o MRP não faz isso. Errado, você precisa ter uma inteligência de consolidação para você conseguir fazer esse tipo de projeção. Então, construa essa inteligência de consolidação, gere a necessidade de materiais de médio prazo. E até aqui a gente já desligou o MRP, tá? E a gente coloca uma visão de médio prazo para todos os materiais. É certeza, e aí agora eu já estou entrando na solução, né? É certeza que a partir do momento que você faz isso do jeito certo, você elimina as suas faltas de material. Porque você já enviou os pedidos para o seu fornecedor com antecedência, você já construiu sua inteligência de consolidação, você já analisou sua necessidade de materiais, não tem por que faltar. Não tem porquê. Não tem porquê. E aí, vou falar da última mentira, né? Automatize os movimentos dos materiais. Você não precisa de um ser humano olhando esses dados. E te contaram mais essa mentira. E a automação mais errada que existe é a automação do MRP. E aí vale o MRP1 e o MRP2, tá? MRP1 que olha a necessidade de materiais e MRP2 que olha planejamento de capacidade, então necessidade de equipamentos. E como que você coloca,
Tá? Responde essa pergunta. Como você coloca a sua necessidade de materiais dentro de uma caixa preta que faz um monte de cálculo sem nenhuma inteligência? Como que você faz isso? Como? Não tem como, você tem que analisar a decisão que essa caixa preta está tomando. Então, se a sua decisão for, vou continuar usando o MRP, você tem que saber exatamente que decisão essa caixa preta está tomando. Entende? Se você não sabe exatamente porque a necessidade de um material foi gerada, por quê? Qual cálculo está por trás? Como que ele chegou nessa conclusão? Por que esse material não está sendo solicitado junto com esse que é do mesmo fornecedor? Por que tem 5 dias de diferença entre os dois? Por que não pede os dois juntos? Tem de ser caixa preta, você tem que analisar. Tá? No mínimo, você tem que analisar o que está acontecendo. O certo é desligar, tá? O MRP. Mas vamos supor que você queira continuar, você tem que analisar. Por quê? Qual a lógica? Por que não juntou o material X com o material Y? Por quê? Por que não faz isso? E quando você olha produtos, por quê? Por que não faz isso? Não sei. Por quê? Então, eu falei dos 3 erros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no script. Não? Falei dos 3 erros aqui. E vou repeti-los aqui para você poder entender, tá? Que esse vídeo aqui é o melhor de todos os vídeos que eu já gravei, com certeza. E se você faz isso direito, isso muda completamente a sua vida. A vida no planejamento de materiais, você resolve a falta de materiais de uma fábrica. E agora eu vou fazer a conexão com a falta de materiais de uma fábrica para você entender. Primeiro, você não precisa de um MRP para você gerar necessidade de materiais, você tem que saber fazer isso no nível detalhe, tá? No nível do detalhe, da forma que eu falei lá no começo do vídeo. Você tem que saber fazer isso direito. O SNOP, quando você está fazendo o planejamento de produto ali de médio prazo, você tem que gerar a necessidade de materiais de médio prazo e você precisa acompanhar isso também. Porque aí, a partir do momento que o seu fornecedor tem visibilidade da sua necessidade de médio prazo, ele vai conseguir se antecipar, ele vai conseguir liberar capacidade de produção, vai conseguir ter o seu produto ali, o material que você precisa em estoque. E na parte de automação do movimento dos materiais, não faça isso. Acompanhe tudo o que acontece. Se você fizer essas 3 coisas e fizer de forma estruturada, eu tenho certeza de que você resolve as faltas de materiais em uma fábrica. E se você acompanhou o vídeo até o final, quer saber mais sobre isso, quer entender mais como você faz isso direito, tem um link abaixo no vídeo que está na página marcelolonso.com.br. Entra, avalia ou se inscreve, tá? Se inscreve ali para você receber mais informações. Talvez já esteja nesse link um método LBP, lista base painel, que te explica como fazer tudo isso que eu falei aqui ao longo do vídeo e muito mais. É um método que te dá domínio da sua operação, que você passa a entender exatamente como você controla uma operação, como você resolve falta de material, como você resolve sobra de estoque, como você resolve nível de serviço, como você resolve muitas coisas em uma operação. Se inscreve, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E entra, se tiver a página disponível, lê sobre o método, pega detalhes sobre ele, para você saber exatamente o que é e entra em algum canal de dúvida para você tirar alguma dúvida sobre o que é o método LBP e como ele te ajuda a resolver todos esses problemas. Um abraço para você que acompanha o vídeo até o final. Até mais. Tchau, tchau.